Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Estudo Dirigido à Ciência dos Sacramentos, uma abordagem didática sobre os fundamentos e princípios desse rito cristão. Eu sou Tony Amaral, eu vou acompanhar você no estudo dessa obra. Eu represento aqui como diácono a missão Monsenhor Leadbeater e a Academia de Treinamento Espiritual. Ela foi fundada para nós trabalharmos a divulgação das obras desse autor, Monsenhor, um dos principais fundadores da Igreja Católica Liberal, um grande teosofista, e o Monsenhor Leadbeater é o autor dessa obra, A Ciência dos Sacramentos, que nós vamos estudá-la. E o objetivo da missão Leadbeater aqui em Uberlândia, então, onde eu estou, é promover e divulgar as obras desse grande autor, desse grande sacerdote, que foi o Monsenhor Leadbeater. Ok? Nós estamos nos dirigindo, então, para o segundo capítulo dessa obra. Esse é o vídeo 19. E se você chegou até aqui, se você chegou a esse vídeo e não conhece ou não acessou os outros vídeos, por mais que os assuntos estejam separados, seria importante que você desse uma olhada nos outros conteúdos para você ter, então, a sequência da nossa liturgia da Igreja Católica Liberal no Brasil, ok? Então, nós estamos estudando aqui, nesse estudo dirigido, nós estamos dentro da Santa Eucaristia. Essa obra ela vai trabalhar todos os sacramentos, a ciência dos sacramentos. Nós estamos no capítulo 2, a Santa Eucaristia, vamos ter os outros sacramentos adiante. Então, olha só, a divisão aqui didática do estudo dirigido é que nós pegamos a liturgia, que tem cinco estágios, né? Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos da comunhão e ritos finais, e nós organizamos cada parte do livro, está seguindo aqui a nossa organização didática, ela está separada por esses estágios, por essas etapas da liturgia. Isso não altera a ordem da sequência da leitura, porque a leitura também está nessa sequência aí, mas os grupos aqui, para você ter ideia de localização, em que área que nós estamos, em que área da liturgia se refere, está inserida aquela etapa que está sendo objeto do nosso estudo. E esse vídeo 19 nós vamos estudar o Evangelho, ok? Dentro da etapa liturgia da palavra da Santa Eucaristia da Igreja Católica Liberal. Como os outros vídeos, então, e a minha função aqui, eu quero sempre reforçar, se você não me conhece, eu sou o Tony Amaral, e se você desejar mais informação sobre mim e meu trabalho, elas estão disponíveis no meu site, www.tonyamaral.com, e todos os canais de comunicação, redes sociais, etc., você vai encontrar mais sobre mim lá, ok? E o meu objetivo com esse trabalho é isso, é divulgar, é compartilhar o meu estudo. Esse não é uma videoaula, não é uma palestra, não é um seminário. O objetivo aqui é apenas eu, como seminarista da Igreja Católica Liberal, poder, através da produção desse conteúdo, além de divulgar as obras do Monsenhor Leadbeater e de outros autores pertinentes ao rol da Igreja Católica Liberal, eu vou procurar compartilhar esse conhecimento para os seminaristas, para aqueles que estão entrando, e também para aqueles buscadores que, como eu, têm interesse aí pelo tema, ok? Então eu quero compartilhar com você uma visão aí do que seria a etapa da leitura do Evangelho. Esse é um vídeo que eu utilizo para o meu treinamento. E aí, esse é o momento, no vídeo que eu procuro mostrar, o momento em que o sacerdote vai iniciar a etapa de leitura do Evangelho. Bom, antes de começar, eu quero registrar aqui que, diante de todos os conteúdos que a gente já percorreu até agora, eu acho, no meu ponto de vista até então, eu acho que essa leitura do Evangelho aqui foi a que mais trouxe variantes de conhecimento do campo esotérico, místico e metafísico. Eu acho que foi um dos mais importantes. Eu queria registrar isso aqui para você, porque eu acho que também essa perspectiva desse cristianismo esotérico, desse cristianismo místico, né, das abordagens estruturadas tanto pelo Leadbeater, pelo Monsenhor Leadbeater, quanto pelo fundador, o nosso bispo James Ingalls Edgewood, eles cuidaram então dessa liturgia para proporcionar um trabalho de magia, de ritualística, focada na magia e nos mistérios. Então, esse conceito é muito importante, tá? Então, assim, o que nós estamos falando para aqueles buscadores, aqueles
cristãos, aquelas pessoas que estão buscando esse conhecimento, mas como nós na Igreja Católica Liberal, que não estamos subordinados à Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos por tradição apostólica o vínculo da Igreja Católica Romana. E através da nossa ordenação e da nossa estruturação, nós não estamos debaixo, nós não estamos submetidos à Igreja Católica Apostólica Romana. Para quem está chegando agora também, não conhece o estilo desse trabalho, né? Eu vou fazer, o meu trabalho aqui é trazer recortes do texto, né? Eu vou fazer leitura desses recortes, compartilhar os recortes que eu acho mais importantes. Então essa obra aqui, a função dela, desse estudo, é servir de apoio audiovisual para quem está estudando o livro, né? O fato de você participar desse estudo dirigido aqui, ele vai só melhorar, a proposta é contribuir para o seu estudo de leitura e estudo da obra Ciências dos Sacramentos, ok? Então o propósito aqui é apenas trazer uma organização didática audiovisual para reforçar a leitura e o estudo da obra Ciências do Sacramento, e não simplesmente inibir o estudo do livro, ok? Nós não queremos substituir o livro, nós queremos melhorar e aperfeiçoar de maneira didática e audiovisual a leitura e o estudo dele, ok? Então, seguindo aqui a liturgia da palavra, no nosso segundo capítulo, o estudo do Evangelho, o autor vai trazer uma mensagem, fazer um abre-alas aqui, dizendo que o Evangelho sempre tem sido considerado a leitura mais importante, uma vez que se supõe que contém as palavras do próprio Cristo ou relate incidentes da sua vida terrena. Então aqui a gente já começa, o autor, o Leadbeater, ele tem nas obras dele, ele coloca as opiniões pessoais dele de maneira muito incisiva. Então esse é um tipo de leitura que ele vem carregado de opinião pessoal, e é importante assim, carregar de opinião pessoal, carregado do contexto dessa obra, do momento que eles estavam na criação da liturgia, da fundação da Sociedade Teosófica. Eles estavam no momento entre Inglaterra, Índia, Austrália, o trânsito deles na produção desse material era muito intenso, e aí o Leadbeater também, ele tem essa característica, então é muito importante a gente, ele tem esse tom, essa leitura dele tem esse tom, né, de opiniões pessoais, e essas opiniões elas são muito, muito bem posicionadas, e elas vão, às vezes, até, alguém pode estranhar a fala dele, o jeito dele colocar, mas depois você vai percebendo, você vai entendendo melhor ele como um místico, como um clarividente, o Monsenhor Edgar Wood, o Geoffrey Hodgson, né, são assim, acho que são os três mais clarividentes, os três que trabalham mais nessa linha realmente, que vão trazer uma abordagem dos três, Geoffrey Hodgson, o Edgar Wood e o Leadbeater. Acho que o Leadbeater ele sempre vai trazer uma opinião pessoal muito forte. E aqui nós vamos entender por que eu estou falando isso, né? Mais à frente, você vai ver que ele tem opiniões assim, acerca da construção e da relevância do Evangelho. Ela pode muitas vezes conflitar com o senso comum do que se está acostumado em relação à sacralidade do Evangelho dentro da igreja tradicional, ok? Seguindo aqui, ele vai destacar que Orígenes, o mais brilhante erudito de todos os padres da igreja, ensina que o gnóstico ou sábio já não precisa do Cristo crucificado. Então aqui nós vamos começar a ter uma direção nesse texto de realmente nos orientarmos para uma experiência cristã muito próxima ao gnosticismo. Aqui a gente tem que fazer uma distinção do gnosticismo enquanto saber, enquanto experiência do próprio indivíduo, e não o gnóstico daquela época, aquela tradição gnóstica daquele tempo. Tá? Então aqui nós estamos olhando realmente para o gnosticismo enquanto uma prática, enquanto um estilo realmente de vivência espiritual. E aqui já fica claro também que a questão do sacrifício, a questão do propósito da abordagem da Igreja Católica Liberal, da própria teosofia, ela vai contra realmente a experiência que ela é mais voltada à filosofia gnóstica do que necessariamente essa teologia católica romana do sacrifício, do martírio de Jesus, a salvação. Então, assim, todos esses fundamentos, eles vão ser deixados, eles não vão ser trabalhados dessa forma. O Leadbeater vai trazer, então,
Aqui ele já ele vai fazer muita referência a Orígenes. Orígenes é um dos padres essenciais na formatação e na consolidação do pensamento e do trabalho do Leadbeater ao longo da jornada dele na Igreja Católica Liberal, ok? Na fundamentação filosófica e, vamos dizer assim, teológica, inclusive, ok? Então aqui, quando ele está falando do gnóstico ou sábio, ele não precisa do Cristo crucificado, ele vai explicar lá na frente, que não é a leitura a leitura alegórica, escrita alegórica sobre a narrativa do Cristo, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é mal interpretada, trazendo-se como uma leitura histórica. Então o gnóstico ele vai se apropriar, está falando que o gnóstico ele não vai utilizar dessa estrutura comum da letra, da liturgia escrita sobre o sacrifício de Jesus. Porque para o gnóstico o sacrifício de Jesus é a descida da mônada na matéria. Ok? Seguindo aqui, outro destaque do texto, o autor vai nos falar que o evangelho eterno ou espiritual, que é a sua posse, mostra claramente todas as coisas referentes ao próprio Filho de Deus. Tanto os mistérios relatados por suas palavras, quanto as coisas que seus atos são símbolo. Então aqui ele reforça realmente que o verdadeiro evangelho ele é em outro nível, ele está acima em outros níveis e dimensões. E aí esse gnóstico, esse cristão que realmente se apropria da experiência, ele vai ser o evangelho realmente para o gnóstico, para esse cristão, para nós a Igreja Católica Liberal, ele está vinculado a uma outra perspectiva. Então aqui nós vamos falar realmente de conceitos como magia, conceito como mistérios, energias e dimensões que nas outras abordagens elas não são relatadas. Então aqui é importante a gente traçar esse caminho aí, tá bom? Continuando aqui falando sobre Orígenes, e Orígenes é tratado com muito respeito, com muita reverência dentro da nossa doutrina, tá? Orígenes, Platão, nós vamos ter um vínculo muito forte com o platonismo, neoplatonismo, esses padres e fundadores da igreja que sofreram tanto e exatamente por serem, e aqui a gente vai entender mais na frente por que os filósofos, padres e religiosos platonistas acabaram sendo quase que excluídos, quase postos de lado pela teologia da Igreja Católica Romana, tá? Lembrando sempre, tomando o maior cuidado, que todos os meus comentários aqui eles são pessoais, dentro da minha formação teológica e da minha formação como cientista da religião, eu me permito poder trazer esses conselhos, essas opiniões pessoais, e tudo que eu estou dizendo aqui, me referindo a outras denominações e a outras religiões, no sentido realmente como cientista da religião, como observador, e aqui não é nenhuma crítica, que nós estamos trazendo o quê? Fundamentos, estilos, fonte de conhecimento para estudo enquanto religiões, enquanto sendo organizações e entidades realmente fenômenos sociais e humanos para nós sermos objetos de estudo. Então tudo que eu trago aqui pertinente às outras religiões, a outras denominações, é pertinente a estudo, são fatos sociais e eventos filosóficos, estruturais, psicológicos muitas vezes também, mas nunca no sentido de criticar, ok? Então a gente tem muito esse respeito, porque a nossa matéria-prima, que nós estamos trabalhando com estudo. Então, como pesquisadores, nós nos mantemos bem tranquilos em referência a isso, ok? Então, seguindo aqui, Orígenes sente que os eventos que ocorreram apenas uma vez não podem ter importância e considerada a vida, morte e ressurreição de Cristo como sendo uma só manifestação de uma lei universal que foi, de fato, reencenada não neste passageiro mundo de sombras, mas nos conselhos eternos do Altíssimo. Então, o que ele está dizendo aqui, no meu ponto de vista, né? Então, para quem tem acesso às outras sabedorias, às outras culturas, como o hinduísmo, o budismo, outras religiões, inclusive ancestrais, anteriores ao cristianismo, a dimensão, o Orígenes está dizendo aqui que a dimensão do Evangelho de Cristo é muito grande para poder ficar só na narrativa, na obra literária do Novo Testamento, certo? Então, ele está falando que algo tão magnífico, algo de um poder tão grande, de uma dimensão tão grande, ela deve ser acontecida com mais frequência em outras dimensões, que não apenas essa única descida aqui.
E nós vamos ver exatamente nessas outras linhas religiosas anteriores, e realmente essa história ela é repetida. Mitraísmo, Krishna, uma série de avatares, uma série de entidades realmente que vão cumprir um pouco dessa mesma jornada aí na própria Terra, né? Que dirá em outras dimensões e outros caminhos, outros lugares aí, certo? Mais um texto aqui, então, destacando que, portanto, é claro que o próprio livro do Evangelho dificilmente pode ser considerado digno de respeito exagerado, pois, sem dúvida, há outros volumes onde foi apresentada a sabedoria sagrada com mais precisão e muito menos alegoria. Então, aí que entra aquelas opiniões contundentes e pessoais do Leadbeater. Eu concordo, eu sou um estudioso e eu tenho uma convergência muito grande com a linha de pensamento dele, né? E o que ele está dizendo aqui, que esse livro escrito, existe algo muito maior, que traz muito mais informações. Então, assim, a própria compilação desse livro, a própria história da construção desse livro, né, a própria natureza da construção desses textos, eles são muito duvidosos, são muito... então, assim, o fato de uma linha, de ter esse livro como como sagrado, o que ele está falando é assim, ele é digno de respeito, mas levando em consideração realmente que a sabedoria sagrada. E aquilo realmente que aconteceu, se você for ver dentro dos evangelhos, dentro dos evangelhos apócrifos, dos textos apócrifos e de outros textos, o Mar Morto, o manuscrito Mar Morto, você vai encontrar coisas lá realmente que não passam nem perto, aquilo que está posto no Evangelho não chega nem realmente perto daquilo que está posto em outras fontes que não participaram aí dessa obra, tá? Então o que ele está falando aqui é essa questão do respeito exagerado, pois não tratar como sendo a única, o exclusivo, só isso daqui, o resto não tem importância. Para nós, para o Monsenhor Leadbeater, realmente a coisa não é bem assim não, ok? E aqui ele ressalta que mas a reverência que ainda continuamos a render-lhe é-lhe dada como a um símbolo. E aqui nós estamos falando do sagrado. Então viu que lá atrás está falando usando a expressão exagero? Então sim, é um símbolo que vai nos trazer o quê? Um sentimento de reverência. Ele diz que nos curvamos diante da cruz e a incensamos, não porque adoramos esse ídolo, esse símbolo em especial, mas porque reconhecemos neles o símbolo do Cristo e de seu grandioso sacrifício. E aqui nós estamos falando de a diferença entre Jesus, o homem, o profeta, Deus sacrificado, que salvou a humanidade através do seu sacrifício. Essa é uma teologia. E aqui ele está falando do Cristo, aí já não é Jesus, é o Cristo, a consciência crística, né, a segunda pessoa da Trindade, realizando o sacrifício representado na cruz. Então a cruz é o símbolo da descida da mônada na matéria. É disso que nós estamos falando. É quanto a isso, a essa condição da descida da segunda pessoa à matéria, é que nós nos reverenciamos em relação à cruz enquanto símbolo, não enquanto símbolo de martírio daquele homem Jesus, ok? Mais um destaque aqui, o autor nos diz que, portanto, prestamos reverência e agradecemos a Cristo por ele, por mais imperfeitamente que essa manifestação especial possa representar em seu ensinamento. Ou seja, nós prestamos a condição de reverência sabendo que, mesmo assim, diante da nossa pequenez, da nossa pequena dimensão, diante do que vem a ser realmente a segunda pessoa da Trindade, o próprio Cristo, né? Essa reverência, nós nos posicionamos realmente diante da nossa condição imperfeita. Okay? Algumas cruzes de altar são de madeiras, outras de bronze, outras de ouro, mas nos curvamos diante de todas. Então aqui ele está ressaltando a importância dessa nossa reverência, mas ela tem essa diferença em termos de aspectos de conexão, de vínculo, de crença, certo? Os 3 sinais da cruz que nos é advertido para fazermos antes de lermos o Evangelho, que está falando especificamente da liturgia, né? Exemplificam a dedicação da mente, lábios e coração ao trabalho
de disseminação da verdade e também intencionam abrir os 3 centros na testa, garganta e peito. A influência que está prestes a ser derramada. Então, nesse momento é muito importante que ele está nos preparando aqui para perceber que a leitura do Evangelho ela precisa ser preparada em termos psicológicos, em termos energéticos, vibracionais. E ele está falando, quando ele está falando aqui de abrir os 3 centros, ele está falando do chakra. O chakra da testa, o chakra da garganta, o chakra do peito, o chakra cardíaco. Certo? Para quê? Para exatamente lidar com essa energia que vai ser trazida aqui para a celebração da liturgia. E voltando a lembrar aqui, então, nós estamos falando de uma liturgia, um evento que está acontecendo aqui multidimensionalmente, que é a construção do edifício eucarístico para a realização da Santa Eucaristia no plano astral paralelamente, ok? Esse livro se torna um centro de força, rodeado por uma espécie de casulo de pensamentos de reverência e gratidão. E por isso é o canal apropriado para o derrame que há de estimular nossas faculdades mentais e ajudar-nos em nossa contribuição material deste nível para a construção. O que a gente falar é isso, né? Então, paralelamente, as ações que estão sendo realizadas aqui, ações, gestos, símbolos, sinais, que estão sendo realizados pelo sacerdote, pela congregação e pelos assistentes, tudo isso está sendo organizado para a construção e edificação do edifício eucarístico no plano astral. E você vai, aí aquela questão das formas pensamentos, lembra? As formas pensamentos, essas energias, elas estão sendo organizadas em vários planos. O plano mental, o plano superior, mental superior, mental inferior e no plano astral. Então todo esse conteúdo, ele está dizendo que o livro, ele se torna realmente um símbolo de poder. Por quê? Porque lá na frente você vai ver que ele carrega realmente uma série de... Ele carrega uma consciência. O livro físico, ele está debaixo de algo maior, de uma consciência maior. Porque ele é um símbolo poderoso. Basicamente, se você for em Jung, compreender o trabalho de Jung sobre arquétipo, você vai entender exatamente isso aqui no nível energético. O que o Jung está falando de um arquétipo, o Leadbeater está trazendo aqui em torno de símbolo. Então, seria uma correlação, ok? E aí ele está falando que esses pensamentos e essa etapa do livro aí, ele vai trabalhar fundamentalmente para a atitude mental de toda a congregação e dos celebrantes para realizar, para prover matéria-prima do plano mental, para gerar formas, pensamentos do plano mental para a construção e edificação do edifício eucarístico no plano astral, ok? Seguindo aqui, o autor nos relata que a primeira cruz, feita sobre o livro pelo diácono, pretende abrir a porta da câmara do tesouro, abrir a tampa, por assim dizer, e as outras 3, feitas sobre o povo, abrem-no para o influxo. Voltando a dizer aqui, e essa visão eu também não tinha até então começar a estudar e participar da Igreja Católica Liberal para entender o modelo litúrgico deles, o nosso modelo litúrgico, né? Então, aqui a gente precisa falar realmente vamos voltar àquelas expressões de magia, escolas e tradições de magias, mistérios, tradições milhares de anos anteriores ao cristianismo. Então é muito importante nós termos aqui essa perspectiva de não olharmos isso através de uma lente convencional de uma teologia sustentada num modelo católico romano, tá? Não é. Aqui o autor está fazendo questão de expressar uma ordem de magia, uma ordem mística, né? A câmara do tesouro. Aí você vai ver lá nos egípcios, lá nos caldeus, as tradições que vão trabalhar realmente quando ele está falando de câmara do tesouro, abrir a tampa, né? Então isso aí tem muito a ver com tradições místicas e de mistérios muito antigas, ok? E de sabedoria também. Cada obra literária de larga reputação, né, referindo aqui ao Evangelho, bem como qualquer peça de música bem conhecida, tem um corpo de pensamento a seu respeito, que se funde e se torna uma grande forma pensamento. Então aqui ele está fazendo essa correlação realmente como se fosse aí um arquétipo que teria todo o campo de informação, todo o inconsciente universal acerca daquele símbolo, da representação daquele símbolo. Aqui ele está falando como uma música ou como livro também é portador dessa energia. E aqui ele está falando
como essa energia é importante para a construção de uma grande forma de pensamento, no caso, o edifício eucarístico aqui. Seguindo aqui, o autor nos diz que isto aconteceu com os evangelhos também. Mas, em relação a eles, há um fator adicional, a devoção que está ligada aos pensamentos das pessoas sobre eles. Então, aqui é importante trabalhar a questão da devoção, e aí a ritualística da igreja. Então, dentro daquele princípio do yoga, dos 3 principais fundamentos do yoga, Bhakti, Karma, Bhakti, Jnana e Karma, Bhakti, devoção, Jnana, conhecimento, gnose, e Karma, ação, os 3 tipos de devoto, né, os 3 caminhos, os 3 principais caminhos de devoção. Aqui também ele está deixando claro que o aspecto devocional, então a Igreja Católica Liberal, as ordens de magia, as ordens místicas, elas são realmente o quê? Mais ritualísticas. E dentro desse processo ritualístico para a realização da magia, a devoção, então, é um dos elementos que vai organizar essa conexão com esses pensamentos e a manutenção de todo esse conteúdo em diversas dimensões simultaneamente, ok? O corpo de pensamento por trás da nossa liturgia se salienta por causa de suas cores extraordinariamente brilhantes. E aqui nós temos que reforçar a questão do Leadbeater enquanto clarividente, né? Então, nessa obra Ciência dos Sacramentos, ela é muito rica porque ele vai trazer a sua percepção como clarividente, do que ele vê no plano astral, nos planos, como clarividente, aquilo que o nosso corpo físico não vê e não percebe, ok? E aí eu fiz questão até de trazer esse texto aqui até em caixa alta, para reforçar, porque eu achei ele assim, para mim foi um dos textos mais importantes até agora dessa jornada percorrida aqui. Ó. Este ato de graça é possível apenas pelo fato que eliminamos todas as passagens deprimentes ou falsamente humildes da nossa liturgia. Então esse texto aqui, ele reforça uma das principais premissas na construção da nossa liturgia da Igreja Católica Liberal em substituição à liturgia tradicional ou da Igreja Anglicana, da Igreja Católica Romana ou da Igreja Ortodoxa, né, das outras igrejas. Então o Leadbeater deixa claro o seguinte: as outras igrejas, elas possuem aspectos devido às suas teologias e das suas fundamentações, da sua relação realmente com o Cristo, com a narrativa, com a Bíblia, com o conteúdo bíblico e dos evangelhos. Leadbeater, através da clarividência, Geoffrey Hodgson, eles vão perceber, através da realização da liturgia, as formas, pensamento e o padrão vibracional dessas outras denominações também. Então eles vão perceber uma série de imperfeições. Então vamos falar assim, na construção desse ritual, dessa magia, os sentimentos, palavras deprimentes, falsa humildade, né, isso vem carregado, isso distorce todo o processo de construção e todo o processo da energia e da magia que está sendo posta ali. Então a construção, então esse aqui é o pilar central da liturgia da Igreja Católica Liberal. Ela é estruturada com palavras positivas, com palavras devocionais e uma ritualística que proporciona uma vibe, uma energia, um estado de espírito, de consciência através da palavra, dos símbolos. Então, toda essa liturgia ela é desenhada, ela é roteirizada como um espetáculo teatral, né, como um teatro realmente, que a encenação, os personagens, a fala dos personagens é para ser um espetáculo que positivo, agradável, um texto que nos leve a não ter culpa, não ter dor, não ter sofrimento, porque o autor entende como e percebe como clarividente. E essas emoções, essas falas, elas distorcem e não contribuem para uma edificação objetivo do que eles querem criar aqui, ok? Olhando para quê? Para a perfeição. E aqui nós temos que olhar o quê? Para a excelência, para a perfeição. O arquiteto vai construir, o engenheiro vai construir o prédio. Ele tem vários tipos de cimento. Cimento bom, cimento ruim, areia boa, areia ruim. O que ele vai querer fazer? Qual que é o projeto dele? Ele vai usar areia boa? Que tipo de areia mais adequada para o tipo de obra que ele está querendo fazer? Então aqui nós estamos falando que, através da visão da clarividência,
da obra a ser realizada pela liturgia em outros planos que não são percebidos, esses fundadores, Wedgwood e Leadbeater, eles vão ser, com apoio de Annie Besant, com apoio de Geoffrey Hodgson e de outros, eles vão estruturar uma liturgia voltada a eliminar esse tipo de emoção negativa, dor, sofrimento, angústia, culpa, né? Então ele muda completamente essa perspectiva, e isso realmente é um pilar central da liturgia da nossa Igreja Católica Liberal, ok? Deve ser lembrado que o poder especial da religião de Cristo é concebido para fluir ao longo de canais masculinos. Essa é uma discussão também que eventualmente acontece fora da nossa organização, porque para nós, o Leadbeater ele já sempre deixou isso muito claro também nas outras obras, principalmente na Gnose Cristã, também outra obra dele, ok? Todas essas formas de pensamento são reservatórios de poder imenso, e os anjos encarregados delas têm um esquema para a distribuição de seu poder do modo mais útil possível, sempre atuando na parte que é mais necessário. Ou seja, aqui ele está falando realmente que a energia ela é inteligente, tudo isso que está sendo coordenado, essas formas de pensamento, elas vão sendo organizadas e vão sendo construídas, e os anjos eles conseguem equalizar os seus poderes e as suas distribuições de maneira bastante inteligente. Mas, mais um destaque aqui, mas em cada igreja onde é lido o pensamento devocional de que é rodeado o evangelho e o cerimonial ligado à sua leitura são usados para construir uma forma de pensamento que é investida de uma espécie de vida mecânica. Ele se torna como um tipo elemental autônomo. Então aqui ele já está falando que todo esse envolvimento devocional, todo esse conhecimento, aqui eu falei do arquétipo, toda essa energia que está relacionada ao evangelho e a relação da humanidade com ele, da congregação com ele, faz com que a forma pensamento ela seja criada e ela se torna realmente, o que eu estou dizendo aqui, com um tipo de elemental, que é uma energia da natureza viva, autômato. Ele passa a ter realmente certa autonomia, ok? Um outro destaque interessante aqui, ele diz que toda essa cerimônia em torno do livro e do elemental tende a associá-los muito fortemente. E é melhor quando possível, usar o volume especial dos evangelhos, mantendo com isso o elemental em permanente encarnação física em um veículo poderosamente magnetizado. Estamos falando de magia, de símbolo e de transferência de representação aqui. Então ele está falando que esse evangelho, ele estando no altar, ele estando devidamente preparado, como ele faz parte da incensação, ele é um objeto realmente de reverência e ele tem uma construção muito forte, um poder místico muito forte nos outros planos, e principalmente como um elemental autônomo e vivo. Então muita atenção aqui para os místicos, né, para observar esse detalhe aqui também, que eu também para mim foi novidade, ok? Seguindo aqui então, assim, para uma pessoa sensitiva, um livro é inestimável como meio de entrar em contato com alguma corrente de pensamento. Da mesma forma, se pode entrar em contato direto com o autor através dele, assim como no ocultismo prático uma foto é associada frequentemente para encontrar uma pessoa morta. Então a gente trabalha, eu sou radiestesista, eu trabalho há muitos anos com radiestesia, a gente chama de testemunho. Então a própria radiestesia, por exemplo, nós trabalhamos com fotografia também para identificar com a pessoa. Então a magia, essa questão da representação, o livro ele está conectado realmente com o inconsciente coletivo, com memórias, com formas, pensamentos, com uma energia muito maior do que a gente imagina, ok? O autor destaca aqui que devemos, portanto, fazer o melhor uso com o nosso livro dos evangelhos, se havemos de torná-lo um canal realmente eficaz. Então aqui ele está dando lugar de destaque para a obra dos evangelhos como um instrumento mecânico, psíquico, energético, para poder auxiliar na construção, na relação da congregação com o celebrante e com todo o processo litúrgico para a realização da Santa Eucaristia, ok? Então ele dá ao livro dos Evangelhos realmente uma posição de destaque. Ok, chegamos aqui então à conclusão dessa etapa dentro da nossa liturgia, a etapa liturgia da palavra, e que nós estudamos os Evangelhos. Eu confesso para vocês que foi assim um grande prazer, foi muito aprendizado, muita coisa nova. Eu já assim,
já tinha lido, tinha estudado, mas à medida que eu estou produzindo esse conteúdo, com certeza eu quero te agradecer, porque quem está ganhando sou eu, porque eu estou tendo uma experiência muito positiva, eu estou me encantando cada vez mais e principalmente reverenciando com muito respeito, com muita admiração o trabalho do nosso senhor, Monsenhor Charles Webster Leadbeater. Então, obrigado por ter caminhado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!